Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estou fazendo este vídeo tanto para o canal Sem Fronteiras como para o canal Além Fronteiras, tentando trabalhar da melhor forma. Agora o canal que tem poucas pessoas é um canal que está começando, Além Fronteiras, mas não deixando ainda de movimentar o canal Sem Fronteiras. Como havia dito no último vídeo no canal Sem Fronteiras, estou dando uma parada. Mas pensando bem, eu não posso parar ainda, como eu estava querendo, dar um tempo ao Sem Fronteiras para movimentar mais o Além Fronteiras. Eu não posso parar totalmente ou dar essa parada, tirar férias do Sem Fronteiras, porque primeiro seria acho que quase que uma desconsideração a todos os amigos que às vezes não estão frequentando diariamente, não é? O Sem Fronteiras, e que às vezes não veem especificamente aquele vídeo que eu fiz e é onde eu dou essa explicação. Portanto, eu vou estar sempre salientando através dos vídeos que vou fazendo, que vou estar colocando no Sem Fronteiras, já que estou fazendo vídeos também para o Além Fronteiras, e vou colocar no Sem Fronteiras. Não me custa nada, porque são já alguns anos no Sem Fronteiras, e por mais que este canal esteja por algum motivo que prefiro não falar, não é? Dando problemas, então, mas em consideração as pessoas, a todos os amigos que frequentam o canal, e é uma forma de motivar vocês a entrarem no Além Fronteiras, então eu prefiro estar fazendo os vídeos e convidando vocês a migrarem, a irem para o Além Fronteiras, tá bom? Então assim eu estou colocando ainda vídeos aqui no Sem Fronteiras, e com isto dizendo, vamos para lá. É um canal novo, é um canal que está começando, é um canal que ainda tem poucas pessoas, portanto convido vocês a irem para lá, a conhecerem este canal novo. Não é muito diferente do Sem Fronteiras, mas está começando e obviamente precisa da vossa inscrição, da vossa amizade, do vosso carinho e de novos amigos também naquele canal para poder crescer, tá bom? Convido vocês todos a irem para lá. Este vídeo está aqui para falar mais uma vez do caso Mangenas e do que está ocorrendo. Portanto, vou ler a notícia que estou vendo aqui e vou dar a minha opinião. Sou Filomena Carreira, sejam todos bem-vindos. Hoje aqui direcionando, portanto, ao Sem Fronteiras e ao Além Fronteiras. Portanto, dois canais que eu tenho, e aqui já falando em nome de dois canais. O caso Mangenas e outras tropelias de servidores do Estado angolano, matéria de Ramiro Aleixo. Luanda, por alguns trocados, fecham os olhos à escravatura e ao assassinato de jovens contratados no interior e, consequentemente, ao assassinato do Estado. Esse assassinato do Estado é que eu acho engraçado. São os mesmos agentes que, sem contemplações, escorraçam cidadãos nacionais que lutam para sobreviver nas ruas, num país que deveria oferecer maior segurança e conforto aos seus filhos. Concordo, Ramiro. O país deveria oferecer maior segurança, né? A todo e qualquer cidadão angolano, do maior ao menor. Eu costumo dizer, Ramiro, que o governo angolano, ou qualquer governo, e eu até uso os Estados Unidos, que hoje também não está lá grande coisa com o presidente que tem, né, Joe Biden, mas ainda é uma grande nação. Na minha opinião, os Estados Unidos ainda é uma grande nação, mesmo com o presidente que tem e mesmo com alguns estados, né, já passando por grandes problemas, como é o Texas. Não sei se vocês estão acompanhando o que se passa no Texas, Califórnia, né? Estão atravessando grandes problemas, mas ainda é uma grande nação.
Eu costumo dizer que os Estados Unidos é um país empreendedor. Lá, o povo não depende do Estado para viver. Lá não existe ditadura. Lá você entra e você tem que trabalhar e suar a camisa, mas é um país empreendedor. Lá você ganha dinheiro, mas lá você tem que trabalhar. Lá você tem que dar duro, mas lá você ganha dinheiro. Lá você tem dignidade. Não é o nosso caso em Angola. Não é o caso em outros países. Eu estou num país que eu amo muito, que é o Brasil. Mas aqui, cada coisa que se compra é extremamente cara. E nós temos um Estado também que puxa e suga através dos impostos. Quando um Estado te suga até a alma através de impostos, você vira um empregado do Estado. O Estado deveria zelar pelo seu povo. Você não deveria ser um empregado do Estado. Em último caso, você poderia ser um parceiro, amigo do Estado. Nunca um empregado do Estado. Na minha opinião, o Estado é que deveria ser um empregado do povo. Afinal, quando nós pagamos impostos, o empregado é o Estado, não é a nação. Minha opinião. Continuemos. Mas, de qualquer forma, como ele diz, segurança e conforto aos seus filhos. Assim sendo, qual é a segurança que o governo de Angola dá aos seus filhos? Nenhuma. Pelo contrário, Angola e o seu governo, ou os seus governos, já que tivemos 3 presidenciáveis, que governo, ou quais os governos, que deram segurança ao povo de Angola? Deram escravidão, realmente? Deram uma ditadura? Não é verdade? Então, mas de qualquer forma, vamos entrar agora no caso Mangenas, um caso mais específico. E acho bom deixar claro, deixar muito claro, afinal de contas, eu estive envolvida no caso Mangenas, deixar claríssimo que eu não estou aqui para agredir ninguém. Eu estive envolvida para ajudar o caso Mangenas. Portanto, quando eu soube da notícia de que Mangenas foi deportado para Angola, tem vídeos no canal Sem Fronteira, os últimos vídeos, repito, os últimos vídeos que eu fiz, onde indiretamente, repito, indiretamente, eu mandei mensagens ao casal Mangenas, eu fui clara em dizer ao casal Mangenas, variadas vezes, assim como também enquanto convivia com eles, amansem na forma como vocês lidam, amansem na forma como vocês lidam com os governos moçambicano e os governos angolanos. Porque tudo isto vai vos levar a uma saída sem bico, que significa poderá amanhã, ou poderá, no caso, casal, vocês se darem mal. Numa das conversas que eu tive com o casal Mangenas, eu tentei falar com Mangenas, dizendo, poderemos ter uma conversa com o governo de Angola e com alguns ministros para tentar amansar a vossa situação. Fui chamada de traidora. Todo mundo sabe que, como humanitária, eu tenho um convívio, ou tive, porque agora eu estou mais ou menos parada. Eu tive um convívio durante muitos e muitos anos com o governo de Angola. Eu não sou amiga de ninguém. Uma coisa é você ter um convívio, porque mal ou bem, isto não tem nada a ver com amizade, isto tem a ver com convívio social. Como humanitária, com mais de 24 anos de luta, nós somos seres normais que temos convívio social com membros, obviamente, de um governo. Isto é normal.
Isto faz parte da burocracia diplomática, ter convívio com membros de um governo. Somos obrigados a isto, de uma forma diplomática, até a tirar foto. Foram poucos os amigos que eu tive do governo de Angola. Um deles, todo mundo sabe, tem muito vídeo que mostra. Um deles foi Oswaldo Serra Van Dunen, a quem eu serei eternamente grata por muita coisa. Eu costumava dizer, eu não misturo alhos com bugalhos, que significa o facto do ministro Oswaldo Serra Van Dunen ter sido um embaixador, um ex-governador e um ministro, nada eu misturava com um amigo que ele era. Eu não misturava o facto de ele ter sido um ministro com um amigo, ser humano que ele era. Assim como houve mais 2 ou 3 pessoas que ainda estão vivas e por isso eu não dou o nome, porque eu sei que hoje em dia, além das pessoas interpretarem errado, também há o risco para estas pessoas, pelo facto do MPLA também ter mudado em muita coisa. Então eu não dou o nome, porque eu não ponho ninguém em risco hoje em dia, nem a mim própria. Porque hoje o ser humano interpreta tudo errado. E uma das coisas que o ser humano faz é achar que o simples facto de querermos ajudar alguém por um lado, ou querermos fazer alguma coisa por outro, ou somos traidores, ou estamos mal na fita por outro lado. Somos vendáveis, somos compráveis, somos isso ou somos aquilo. Porque assim como eu posso ter um possível contato com pessoas do MPLA, eu também critico o mesmo movimento. Não é pelo fato de eu ter uma relação amigável com pessoas do MPLA que eu não deixo de criticar o mesmo movimento. Nada me impede de ter a liberdade de me expressar, de dar minha opinião sobre aquilo que eu penso a nível da corrupção que o movimento tem, que é o movimento que comanda o meu país. Não deixo de falar. Mas eu não deixo de ser eu, Filomena Carreira, a humanitária angolana, e de ter contato com os mesmos de cabeça erguida. E se precisar tirar foto, de forma alguma. E foi isto que a pessoa, no caso Mangenas, assim como a sua esposa, não souberam entender. Por mais que eu explicasse, por mais que eu chegasse a dizer, olha, quem sabe se contactarmos tal e tal pessoa, poderemos amansar o teu caso. Quem sabe, chegando ao coração destas pessoas, as pessoas entendam e haja uma melhora no caso. Porque, no fundo, o que eu queria era salvar o casal, salvar os filhos do casal, para tirá-los de Moçambique e mandá-los para Portugal, ou para o Brasil, ou para qualquer país do mundo. Era tirá-los de Moçambique, simplesmente tirá-los de Moçambique, para eles começarem uma nova vida. Nunca escutaram, nunca eu tinha razão. Porque a intenção deles era denunciar, 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 denunciar. Cheguei ao ponto de pensar, o vosso prazer é só denunciar? Vocês acham que vocês vão ganhar parada só fazendo lives, denunciando, denunciando, denunciando? O que vocês vão ganhar com tanta denúncia? Os 2 últimos vídeos, eu mandei indiretamente uma mensagem, até nem foi tão indiretamente, foi quase que diretamente, dizendo, parem com isso, vocês vão se dar mal. Parece que eu estava meio que acertando. Isto nada tem a ver, porque eu não tenho mais contato com o governo, nem hoje a nível social. Estou longe disso. Continuo ajudando o meu povo, estando distante de Angola. E foi com tristeza que eu recebi a notícia de que realmente, ou infelizmente, tudo aquilo que eu estava sentindo aconteceu.
E eu pergunto hoje, o que que vocês ganharam com isso? Fiz um vídeo dizendo, peço a Deus que vocês tenham cobertura. Agora, uma coisa é a realidade. Comecei a ser muito procurada por muita gente. Gente essa que há muito tempo atrás, antes mesmo de eu começar, também tinha me avisado. Filocas Almagenas não é, nunca foi o santo, mais se referindo a Almagenas, mas depois dizendo, ela é uma cúmplice do Almagenas, o braço direito do Almagenas, mas ele nunca foi um santo. O Almagenas não é nada daquilo que você está pensando. Eu fiquei revoltadíssima com estas pessoas. Pensando, obviamente, no meu caso, quando eu resolvi ajudar o casal Almagenas, eu pensei muito nas crianças, porque eu realmente sou uma fã de crianças, eu amo crianças, e eu pensei muito nas crianças. E eu fiquei muito revoltada quando me disseram que o Almagenas era realmente um criminoso, que o Almagenas era um narcotraficante, e que a Mami era uma pessoa que estava ali, cúmplice dessa história, e que era o braço direito, até pelo fato de Almagenas ser uma pessoa que não sabia ler, não sabia escrever, tinha um processo ali complicado, e que, vamos dizer, que a empresária deste mundo, né, que ele frequentava era a Mami. Quando o Almagenas foi deportado, muitas e muitas pessoas me procuraram. Não estou falando de poucas, não, muitas. E cada dia que o caso passa, muitas são as pessoas que estão vindo a mim e me pondo, ou vão me pondo a par da história de Almagenas. Não estou aqui para criar uma denúncia contrária. Eu só acho que, mesmo eu estando muito a par, hoje, desse lado, dessa versão, vamos dizer assim, da história de Almagenas, eu só acho o seguinte, desejo que Deus realmente dê cobertura, eu peço cobertura sempre por todos. Eu fiz a minha parte, eu tentei ajudar, eles não quiseram minha ajuda, mas que a justiça seja feita. Se Almagenas era um criminoso à altura daquilo que me foi passado, que as pessoas que realmente se sentem injustiçadas por tudo aquilo que Almagenas fez, apareçam. Não tenham medo. Eu venho em Angola. Muitas das pessoas que vieram falar comigo, dizendo que Almagenas fez e aconteceu, apareçam. Eu vou ler a matéria que está aqui. Que as pessoas que disseram que Almagenas fez e aconteceu, por favor, apareçam agora. A justiça tem que ser feita. Almagenas está preso. O Almagenas caluniou, difamou muita gente. No meu tempo, em que eu pedi provas a Almagenas, e um dos motivos do Almagenas ter brigado comigo, e principalmente a Mami ter brigado comigo, e como eu disse em vários vídeos, eu fui ameaçada de morte por Mami e pelo tio Moisés de Brito. Eu tenho as provas. E o que eu costumo dizer a todo mundo é, quando vocês disserem, tá? Porque o Almagenas fez, o Almagenas aconteceu, uma coisa é importante, minha gente, nós temos que ter provas. Não adianta dizerem, a pessoa disse, a pessoa aconteceu, a pessoa me maltratou, a pessoa matou, a pessoa isso. Tudo bem, vocês têm que ter provas. Se você tem provas contra alguém, você tem que provar. O Almagenas diz que tem provas contra o ministro Laborinho, que tem provas contra o Reciado, que tem provas contra o... Olha, um bando deles que está aqui, que eu vou ler na matéria, e eu dizia para ele, então me manda, que eu para fazer uma matéria, para pôr o meu nome, Filomena Carreira, que tem um canal, aparecer, e para te defender, eu tenho que ter alguma prova. Ele nunca me deu provas. E depois me encostou na parede e começou a me xingar. Ele não, a Mami. E por isso deu briga. Agora, quando me ameaçaram de morte, me mandaram
a Mami e o tal do Moisés de Brito, 2 áudios que eu tenho guardadinhos a 7 chaves. Portanto, isso são provas. Todas as pessoas que foram ameaçadas e que passaram por situações complicadas como Angenas e que dizem ter provas, chegou o momento de provarem. Porque o que eu escuto hoje é que muita gente tem provas contra o Mangenas da época em que ele era um criminoso. E muitos estão dizendo hoje que o Mangenas hoje, ou da época em que ele foi para Moçambique, e que aconteceu tudo isto, só fez tudo isto acontecer, portanto, da época em que ficou em cativeiro, porque foi uma forma dele se revoltar contra o sistema angolano e depois com o que aconteceu em Moçambique, porque foi uma forma de se vingar porque tinha perdido o bombom. Porque com os acontecimentos, com o Reciado, isso e aquilo, foi uma forma de vingança porque tinha perdido o bombom. Uma maneira de falar, de dizer, olha, perdeu, houve ali uma briga entre eles, e por perda, né, começou a haver aquela situação de deram-lhe um tiro, depois a Mami foi violentada, isso e aquilo, ele teve que fugir, e por vingança, não está mais no sistema, não deixa de ser a palavra mais ou menos adequada, ele teve que fugir, perdeu o mundo que tinha, a vida boa que tinha, e ele resolveu se vingar e entregar todo mundo, porque não estava mais no sistema. Isto foi o que eu ouvi. Portanto, baseado em tudo que eu ouvi, tá? E isto é 1/3 do que eu ouvi, vocês estão falando, então provem. A única coisa que eu posso provar é aquilo que eu ouvi da Mami. Eu fui ameaçada. E se ela começar a me contestar, eu ponho estes áudios ao vivo. Agora, todas as pessoas que estão sendo ameaçadas, porque hoje estão em julgamento eles. Se todas as pessoas que estão ou foram ameaçadas por Mami e por Mangenas puserem a cara a tapa, não tiverem medo e mostrarem as provas, aí fica um pouco mais fácil de provar se Mangenas e Mami são ou não inocentes de uma história. Eu tentei ajudar. A lógica seria, quando eu tentei sair do caso, porque realmente não estava dando certo, porque a própria Mami me contestou na minha saída, e eu estava no meu direito de sair, e ela poderia ter dito, então tá bom, você não quer mais continuar, e não partir para briga, e não partir para ameaça, né? Houve ali muita falta de humildade da parte dela, não foi nem tanto dele, foi da parte dela. Ele, talvez, como um criminoso, foi um pouco mais lógico do que ela, porque ela é que é a grande empresária da história. Ela veio com ameaças de morte, sem contar racismo e preconceito. Portanto, eu convido todos que se sentem ameaçados, que têm provas, a entrar neste grande contexto que hoje está acontecendo em Angola, a fazerem isso. Vamos lá a matéria agora. Portanto, continuando, né? Já que o Ramiro aqui está falando em relação à nação, a nação é uma coisa muito bonita. O governo tem que proteger? Tem. Mas nós temos que ter consciência que mesmo havendo, ou que deveria haver por parte de um governo, nós também temos muitas vezes cidadãos que não são tão bonzinhos assim, aparentam ser, e às vezes são até manteiga, né? Falam uma coisa de um governo e depois, quando estão na frente do governo, falam outra, né? O cidadão Mangenas, chegado a Luanda, deportado pelas autoridades moçambicanas, já começa a ser ouvido pelo Ministério Público e a sua família, finalmente em solo pátrio, encontrará algum conforto numa instituição religiosa escolhida pela sua esposa no final da gestação de uma ou mais que uma criança, que por sinal já nasceram, né? Que terá agora a oportunidade de nascer com algum conforto. Isto foi antes das crianças nascerem. E tranquilidade, apesar das perturbações emocionais vivenciadas pela progenitora. Espero que elas nasçam, já nasceram,
saudáveis, porque não foi fácil todo este percurso e que com seus irmãos cresça saudável e tenha uma proteção familiar para que sejam pessoas do bem. Que assim seja. Mas não passou despercebido, pelo menos para mim, o facto de a esposa de Mangenas ter preferido o aconchego de uma instituição religiosa do que da sua própria família ou da família do seu próprio esposo. Certamente porque falta confiança e, sobretudo, segurança. Aliás, se os contrapoderes funcionassem de fato em Angola, o cidadão Gelson Quintas, nome próprio do Mangenas, o denunciante de práticas criminosas atentórias à segurança do Estado, à credibilidade das instituições e à segurança pública para alguns servidores públicos, nunca seria entregue à autoridade de instituições ou de pessoas que os integram, porque elas são suspeitas, com base nas matérias que terão justificado a sua extradição e consequente detenção. Esse cidadão, ao que se sabe, está a ser acusado de crimes de calúnia e difamação por altas figuras da governação, mas também de ultraje ao Estado, dos seus símbolos e órgãos pelos acusados, e que utilizam o bom nome do Estado angolano, logicamente. Mas só muita ingenuidade pode levar-nos a concluir que tudo que o Mangenas diz nos seus vídeos não tem pelo menos uma pontinha de verdade. Não pode ter inventado tudo, com tantos detalhes e até documentos. Eu não vi documento nenhum. E em nenhum momento nos pareceu sofrer de alucinações provocadas por doença ou consumo de substâncias que alteraram seu estado psicoemocional. Também não é mentira que o próprio foi baleado, que a sua esposa foi estuprada e que só fugiu para Moçambique, não se entende as razões, talvez por ignorância ou pela familiaridade da língua, porque não encontrou proteção no mesmo. Estado que agora o pretende responsabilizar por ultraje. Contudo, razão suficiente para ele próprio apresentar queixa contra o Estado angolano, porque como ente superior mostrou incapacidade de proteger o seu próprio cidadão. O que se observa neste caso, como noutros, é a existência dos mesmos vícios de sempre que diferenciam o exercício da justiça feita com liberdade. Mas não era esta matéria que eu queria ler para vocês. Deixa eu ver se aqui embaixo. Não, o que eu estava querendo ler, deixa eu ver, é uma outra matéria onde os generais onde é que está? Ah, tá aqui. Peço desculpas, mas é uma matéria onde os generais e um bando de gente processa. Tá aqui. No passado, dia 27, o general Eugênio César Laborinho deslocou-se às instalações do SIC para apresentar uma queixa-crime, alegando que Mangenas proferiu injúrias contra si e sua família. Também foram alvo de injúrias o general Francisco Furtado, chefe da Casa Militar, o general Cerqueira João Lourenço, chefe adjunto da Casa Militar,
o general Carlos Henrique Val Neto, presidente do 1º de agosto, e o comissário Ângelo Tavares, ex-ministro não sei se é do interior. Os generais Fernando Garcia Miala, chefe do Serviço de Inteligência, e o Bento dos Santos Cangama, membro do Comitê Central do MPLA, também foram difamados por Mangenas, mas decidiram perdoá-lo. Fernando Miala foi acusado de não o querer vivo, enquanto Bento Cangama foi acusado de traficante. Isso eu lembro porque eu vi esse vídeo. Um porta-voz da direção do Cabos Corpo alega que o líder do seu clube não gosta de confusão e achou por bem perdoar, por entender que Mangenas não estava no seu juízo normal. Em fevereiro de 2023, Gelson Quintas denunciou nas redes sociais o suposto envolvimento de altas figuras da Polícia Nacional e do Serviço de Investigação Criminal SIC em redes de narcotráfico. Fernando Manuel Bambi Reciado, o atual diretor-geral do SIC, que foi um dos citados, apresentou queixa-crime contra Mangenas, que se apresentou várias vezes como antigo colaborador deste. Para além dos militares, cerca de 20 músicos e empresários também moveram queixa contra ele, como é o caso de Mário Domingos Durão, conhecido cabo de mobilização das campanhas do MPLA. Mário Durão, que em várias entrevistas conta que quando tinha 19 anos, ao tempo de Marçal, envolveu-se num grupo de jovens que revendia droga, amando dos mais velhos. Viu seu nome ser mencionado por Mangenas como mandante de atos ilícitos. Genas também o acusou de ter ordenado a queima de viaturas de um oficial do SIC, o Rocinho, e da casa do jornalista William Tonnet. 3 meses após as acusações, Mário Durão moveu uma participação contra este antigo integrante do HDA. Mangenas apresenta-se como antigo membro de uma facção antiga do grupo HDA. Consta no passado, cumpriu uma pena de 9 anos, por ter feito parte de um grupo que terá cometido homicídio em Luanda. Tudo que eu ouvi antes, quando eu estava ajudando Mangenas, e depois, quando eu terminei, de todo mundo que tentou me avisar, Filon, não se envolva, foi exatamente isso. Homicídio. Mangenas é um criminoso. Todo mundo está me avisando, Filó, não deverias nem mais estar falando sobre este caso. E eu falo, minha gente, sabe por quê? Porque assim, é verdade, tem que vir à tona. Nós não devemos nos calar. Nós não devemos passar a mão na cabeça com casos desse tipo. Me perdoem. Eu acho eu acho muita estupidez. Eu fiz o que eu achava que eu deveria fazer porque eu não sabia toda a verdade. Está aqui. Muitas das pessoas que estão procurando eram amigos de Mangenas. Muitas das pessoas que estão vindo a mim conviviam com Mangenas. Conheciam Mangenas desde garoto. Moravam ao lado do Mangenas, moravam no prédio do Mangenas. Conheciam bem o Mangenas. Sabem a história detalhada do Mangenas. E se eu não falo mais, é por respeito ainda a este casal e aos filhos deste casal. E vou dizer mais, se eu não falo mais, é porque eu ainda por cima não quero mal. Eu só quero que as pessoas em questão que estão falando que foram prejudicadas pelo casal Mangenas, as pessoas em si que viveram essas histórias de horror, ou que viveram tudo isso, que está aqui, HDA, grupo que fulminou, acabou, onde houve até homicídios, se pronunciem. Ele está sendo processado. Que Deus proteja a família. Mas se existe justiça, já que vivemos num país corrupto, num país que tenta impor suas leis, aí está o caso Neto Nahara. A Neto Nahara não é uma criminosa, gente.
A Netahara só fez a besteira de abrir a boca para falar a coisa certa na hora errada e foi processada por 2 anos. Portanto, existem casos que o presidente deveria analisar com um pouquinho mais de carinho e, no entanto, ele processou Netahara. Agora, temos aqui uma pessoa que está sendo processada por muita gente, mas que tem um passado criminoso, sim senhora. Vamos parar de botar peneira na frente dos olhos. Eu sinto pelas crianças. Sinto mesmo. Eu já sentia naquela época. Mal ou bem, eu tentei ajudar. Se as pessoas fossem espertas, naquela época em que estavam num cativeiro, e se tivessem ouvido as tantas e tantas pessoas que estiveram ao lado deles, ainda tiveram uma chance até de sair de Moçambique. Não souberam aproveitar. Houve um Deus nessa hora? Não sei se houve um Deus. Eles escolheram o destino deles. Então que seja feita a justiça agora. As pessoas que se sentiram injuriadas, caluniadas e que passaram por processos que eu não quero falar aqui, porque veio a mim, eu acho que são eles que têm que falar, então que apareçam, que estão em Angola, apareçam, falem, por favor. Mangenas apresenta-se como antigo membro de uma facção antiga do grupo HDA. Consta que no passado cumpriu uma pena de 9 anos por ter feito parte de um grupo que terá cometido homicídio em Luanda. Nas redes sociais, alguns de seus amigos notaram que Mangenas alterou a versão do seu passado, e isso foi o que chegou a mim, dito por ele também, alegando que foi preso por cometer assalto a mando de um genro de Fernando Miala, tratado por Bruno Ouro, filho de uma antiga comerciante de ouro do mercado de São Paulo, Bruno Semedo, conhecido como Ouro, que adotou a alcunha em função do negócio da mãe. Foi visto na semana passada nas instalações do SIC, em Luanda, na companhia de seus advogados, para apresentar queixa-crime contra Mangenas. Portanto, esse cara também apresentou queixa contra Mangenas por difamação. Para além dos militares e empresários, cerca de 20 músicos também moveram queixa contra Mangenas, dentre os quais o rapper Pablo Ouro, do partido HDA, crime zero. Em Angola, a calúnia e a difamação são crimes punidos com pena de prisão de 6 meses a 2 anos e multa, de acordo com o Código Penal angolano. A pena pode ser agravada se a calúnia ou difamação forem feitas contra o Presidente da República. No caso de Mangenas, a situação é mais complexa, pois ele proferiu injúrias não apenas contra figuras públicas, como generais e empresários, mas também contra o Presidente da República de Angola. O Ministério Público está a tratar do processo, o que significa que a pena final a ser aplicada poderá ser ainda mais grave. Mangenas foi ouvido por uma magistrada no Ministério Público junto ao Serviço de Investigação Criminal, o SIC, de Angola, devido a um alegado crime de furto de material de construção que inclui enxadas, pás, entre outros itens, considerado como roubo qualificado. Isso aqui eu já acho uma bobagem sem tamanho. Este é um dos 3 crimes pelos quais Gelson Kita está a ser indicado, juntamente com abuso de confiança e associação criminosa. O processo foi reativado pelas autoridades enquanto aguardam a conclusão dos alegados crimes de ultraje, incluindo ofensas e difamações contra o Presidente da República e os símbolos da República. Portanto, é assim, diante desta matéria, onde houve muitas ofensas contra o Presidente da República, generais e praticamente o corpo governamental, e denúncias, né, porque ele denunciou praticamente todo o governo, além do governo moçambicano, né, ele fica numa situação bastante complicada. Ele e a Mami, sem contar o governo moçambicano. Tanto que eu quero dizer é,
Durante todo o processo, 5 meses que eu passei ao lado do casal Mangenas, aonde já naquela época eu dizia, Mangenas, acalma o facho, e depois deu problema exatamente por causa disso, onde eles se revoltaram comigo e diziam, parece que você está querendo ficar contra nós. Eu dizia, não estou querendo ficar contra vocês, eu só acho que vocês não estão sendo estrategistas, porque não acho que este seja o melhor caminho, né? E mediante isto, onde eu disse, vamos tentar modificar isto, o caminho não é por aí. Eu achava que seria muito melhor ele achava que a forma de tentar negociar, não era nem negociar, ele achava que a melhor forma de aparecer, ou não é negociar, a melhor forma seria essa, fazer live sempre fazendo a denúncia, dando nomes, mas não dando provas, né? E eu achava que a melhor forma seria negociar, e mesmo assim não a fazer lives desse porte, era negociar e não aparecendo através de lives, né? Tudo mais na calada, era negociar sem aparecer tanto. Até que eu realmente tentei falar para ele, olha, você deveria entrar em contato com o governo de Angola, você deveria tentar fazer um acordo na paz, né? A única coisa que eu lembro que eu realmente fiquei revoltada, fiquei triste, eu apelei e depois, sou bem sincera, eu me arrependi um pouco, foi no caso Esmeralda, quando a menina, a criança sumiu. Depois eu sou sincera em dizer, me arrependi porque eu também fui, eu acho que eu exagerei um pouco, eu deveria ter sido um pouco mais calma, mas tá feito, fiz. Como eu disse, ali foi o meu lado emocional, porque eu sou mãe, eu sou avó, e ali, talvez por eu ver um lado da mami, que eu acho, eu não sei se eu não sei hoje, sinceramente, até que ponto foi verdadeiro ou falso, mas eu ainda quero pensar que foi verdadeiro, chorando, eu acho que foi com dor, né? Eu tomei aquilo como dor para mim. Então eu fiz vídeos realmente apelativos à ministra do Interior e eu senti aquilo como dor e lutei muito pela mami, onde eu também acho que, de certa forma, não deveria ter sido tão dura, né, a falar com a ministra, mas ali eu senti a dor da mami. E por toda essa luta que eu tive pela mami, apelando ao Ministério do Interior para tentar ver se conseguíamos alguma coisa na luta da recuperação da menina ou daquela criança, hoje eu me pergunto, valeu a pena? Não sei se valeu a pena, mas eu fiz a minha parte. Portanto, toda a minha luta no casal Mangenas, pelo casal Mangenas, foi numa tentativa de culpado ou não culpado, criminoso ou não criminoso, eu entreguei nas mãos de Deus quando eu saí. A única coisa que eu tentei, a única coisa que eu pensei foi em 2 crianças que estavam ao lado deles. E mesmo que eles fossem, eu pensei, Deus poderá dar uma chance a este casal e quem sabe, se eu conseguir, eu posso trazer eles para Portugal, na época eu estava em Portugal, eu posso levar ou mandar eles para algum país e eles vão ter uma nova vida. Quem sabe, com tudo que eles estão passando em Moçambique, com o tiro que ele levou, com o que aconteceu com ela, que foi violada, eles vão ter a oportunidade que Deus está lhes dando e eles vão começar uma vida nova em outro país, vão aprender com tudo que eles passaram e vão ter a chance de reconstruir sua vida. Foram muitas as tentativas que eu fiz de dizer, parem com isso, pelo amor de Deus. E eles não pararam. Às vezes eu fico pensando se as pessoas têm realmente discernimento, se as pessoas realmente têm o bom senso, ou se
gostam de continuar errando. Peço a Deus, se você é criminoso ou não, se a mãe é cúmplice ou não, que Deus continue protegendo vocês, apesar dos crimes que vocês possam ou não ter cometido. Mas infelizmente ou não, se assim for, que a justiça seja feita. Porque o que eu estou escutando hoje é que muita gente sofreu nas vossas mãos. Não quero o vosso mal, acreditem. Mas se existe justiça, que justiça seja feita. Mas que Deus também vos proteja. Um beijo grande a todos, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.